Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, um dos meus filmes favoritos. Eu decidi reassistir o filme e acabei gerando várias teorias aqui na minha cabeça que eu preciso dividir com você. Afinal de contas, o que são os assuntos inacabados? Qual é o assunto inacabado do próprio Gasparzinho? Por que o pai dele não se transformou em fantasma? Quais são os assuntos inacabados de cada personagem que se transformou em fantasma? Se você quer saber a resposta, então esse vídeo aqui é pra você. Muito boa tarde, meus amigos, eu sou o Fifo Magrini e hoje eu vou explicar pra você tudo que eu consegui descobrir sobre os assuntos inacabados do filme Gasparzinho, um Fantasminha Camarada. Mas antes de continuar, eu conto com a sua colaboração. Eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para me ajudar a divulgar esse vídeo. Muita gente assiste meus vídeos, mas acaba não se inscrevendo e não deixando o like. O YouTube acaba não mandando o vídeo pra frente. Então, para você me ajudar, deixa aquele like, compartilha com um amigo, deixa um comentário, participa comigo. Isso é muito importante para dar andamento no canal. Fechado? Dito isso, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é uma pequena introdução sobre o personagem Gasparzinho. Lançado pela Harvey Comics nos anos 40, o personagem surge como um fantasma diferente dos outros. Enquanto todos os fantasmas querem assustar as pessoas, o Gasparzinho não. Ele só quer fazer amigos. Essa é uma das principais características que diferenciam o personagem e que também tornou o personagem muito querido por todo o público. Na história original, ele nunca foi humano, ele já nasceu fantasma. Tanto que algumas décadas depois acabaram dando um pai e uma mãe pra ele. Ou seja, ele nunca teve uma vida humana, ele sempre foi fantasma. Mas em 1995, tudo isso mudou com o filme Um Fantasminha Camarada. No filme de 1995, fomos introduzidos a uma nova perspectiva do personagem, onde sim, ele teve uma vida humana. E ele acabou se transformando em fantasma porque tinha assuntos inacabados. Guarda essa palavra porque isso é muito importante. Afinal de contas, o que são assuntos inacabados? Para entender tudo isso, vamos analisar caso a caso todos os fantasmas que aparecem no filme e quais são os assuntos inacabados de cada um deles. E afinal de contas, por que o pai do Gasparzinho não se transformou em um fantasma? Tá interessado em saber? Então vamos nessa. A primeira coisa que a gente vai entender é, afinal de contas, o que é um assunto inacabado? Segundo o filme, assunto inacabado é qualquer ligação que você tenha com o mundo humano. Seja ela emocional, seja uma promessa, pode ser uma vontade, um desejo, um sonho, qualquer coisa que te ligue nesse mundo que não permita que você faça a passagem. O personagem do Dr. Harvey entra aqui como um especialista que vai te ajudar a reconhecer os seus assuntos inacabados, resolvê-los e aí sim poder fazer a passagem. Ao longo do filme ele vai te dando algumas dicas de como isso funciona. Por exemplo, os fantasmas não possuem memórias da sua vida humana. Em uma conversa com a Kate, o Gasparzinho admite que ele não se lembra do seu pai, da sua mãe, de como era ser vivo, ele não se lembra absolutamente de nada. Quantos anos tinha? Sua música favorita? Lembra do seu pai? Isso acaba dificultando um fantasma a reconhecer qual é o seu assunto inacabado, já que ele não tem uma memória do que aconteceu. Portanto, o primeiro passo para você fazer a passagem é entender qual é o seu assunto inacabado, aquilo que te prende no mundo humano. Beleza, mas suponhamos que você descobriu qual é o seu assunto inacabado. O que acontece? Como exemplo, eu vou usar aqui a personagem Kerrigan, a vilã. A personagem acaba sofrendo um acidente e se transformando em uma fantasma. Por quê? Porque o assunto inacabado dela era justamente o tesouro que ela queria ganhar da herança que ela ganhou da casa. Então, o desejo que ela tinha pelo tesouro da casa foi o que manteve ela presa no mundo dos humanos. Mas ao conquistar o tesouro, a vilã acaba sendo obrigada a fazer a passagem, porque não existia mais nada que aprendia no nosso mundo. O fantasma, ele não tem opção. Ao perceber que seus assuntos foram resolvidos, ele vai fazer a passagem. Guarde essa informação porque isso é muito importante e isso acaba explicando por que outros fantasmas não fazem a passagem. Wait! I lied! I have unfinished! Lots of unfinished business! I'm not ready to cross over yet! Wait! You tricked me, you rotten little rat! Agora o Dr. Harvey, ele tinha mais de um assunto inacabado. Sim, você pode ter mais de um assunto inacabado. Quais eram os dele? Bom, pelo que eu pude identificar no filme, ele tinha o desejo de ajudar outros fantasmas a encontrar o caminho da passagem. Ele tinha também o desejo de encontrar com o fantasma da sua esposa. E ele tinha a ligação à promessa que ele fez para a filha dele, né? Que acaba sendo a mais evidente ali. Esses três assuntos inacabados mantiveram ele preso no mundo dos humanos. Mas espera, se ele tinha esses três assuntos inacabados, será que ele não resolveu nenhum dos três e faria a passagem antes de conseguir voltar à vida na máquina Lazarus? Pois bem, vamos analisar. Ele não encontrou com o fantasma da esposa, ele não ajudou outros fantasmas a fazer a passagem e ele apenas se lembrou da promessa que ele tinha feito para a filha dele. Então não foi o suficiente para ele fazer a passagem, porque ele ainda tinha dois assuntos inacabados que ele não conseguiu concluir. Mesmo tendo se lembrado da promessa, eu acredito que ele ainda estava ligado emocionalmente com ela, né? Claro, ele não queria abandoná-la, mas ele ainda tinha dois assuntos inacabados
para resolver, mesmo que ele conseguisse resolver esse assunto com a própria filha. Então, na minha opinião, ele não faria a passagem de qualquer jeito, mesmo que ele resolvesse o assunto com a filha, que era o mais fácil. E o trio assombroso, quais são os assuntos inacabados deles? Na realidade, não importa. O filme diz que eles não se importam com isso. Primeiro, os fantasmas não se lembram dos assuntos inacabados. E eles são 3 malucos. Eles não tentam resolver os assuntos para poder fazer a passagem. Eles não querem fazer a passagem. Eles gostam de ser fantasma, eles gostam de assombrar as pessoas, eles gostam da bagunça. Então, dificilmente eles vão conseguir resolver os assuntos inacabados para fazer a passagem. Eles simplesmente vão continuar existindo aí pela eternidade e é assim que eles querem, é assim que eles gostam de ser. Agora chegou a vez dele, Gasparzinho. O que aconteceu com ele? Por que ele se manteve fantasma? No filme é dito que ele não se lembra do pai, da mãe, de nada disso. Mas ele tinha um assunto inacabado com o pai dele. Ele não faz a passagem porque ele não queria deixar o pai sozinho. Eu me lembro. Eu não fui pra onde devia ir. E fui ficando pra trás, pro meu pai não ficar solitário. Beleza, mas se esse era o único motivo que prendia o Gasparzinho no nosso mundo, a partir do momento que o pai dele não está mais entre nós, ele não teria mais nada prendendo ele, correto? Não, errado, aí é que tá. A principal característica do Gasparzinho é também o principal motivo pelo qual ele está preso no nosso mundo. O Gasparzinho, acredite ou não, fica gerando novos assuntos inacabados. Primeiro, a grande vontade que ele tem de fazer amigos. Enquanto ele mantiver esse desejo junto com ele, ele é incapaz de fazer a passagem. E uma vez que ele consegue matar esse desejo de fazer um amigo, como é o caso da Cat, onde ele consegue a amizade dela, ele passa a estar ligado emocionalmente com a personagem. Ou seja, agora ele tem um novo assunto inacabado que não permite que ele faça a passagem. Antes, ele queria fazer um amigo. Beleza, ele conseguiu fazer um amigo, agora ele está preso emocionalmente a esse amigo. Ou seja, de novo, não vai conseguir fazer a passagem. Percebe que é um ciclo? Ele nunca vai conseguir resolver esse problema. Primeiro era o pai, não queria deixar o pai sozinho. Quando o pai se foi, ele queria fazer amigos. Quando ele faz uma amizade, ele está preso com a nova pessoa com quem ele fez amizade. Então é como se para ele fazer a passagem não fosse importante. Ele coloca outras prioridades na frente. E enquanto ele permanecer fazendo isso, ele estará preso como um fantasma. Para mim isso é genial. Ele entra num ciclo onde ele nunca vai conseguir sair dessa condição fantasmagórica. Eu não sei se ficou claro para todo mundo o que eu quis dizer, mas eu achei isso sensacional. Agora a última pergunta que eu preciso responder é: por que o pai dele não se transforma em fantasma? Bom, segundo o próprio filme, o objetivo do pai era construir uma máquina que fosse capaz de trazer o filho de volta. E ele construiu a máquina, ele conseguiu realmente fazer isso. Mas ao dar essa notícia para as pessoas, ele acabou sendo retratado como um louco. McFadden afirma que foi assombrado pelo fantasma do seu filho e que inventou uma máquina para trazê-lo de volta à vida. Lázaro. Não sabemos exatamente como foi a sua morte, mas podemos deduzir que ele morreu em paz, ele não tinha assuntos inacabados. Simples assim. Se o principal objetivo dele era fazer uma máquina que trouxesse o filho de volta, ele conseguiu, a máquina foi feita. Então ele acabou meio que morrendo em paz e não se transformou em fantasma. Na realidade o filme não explica muito sobre isso, mas é o que dá pra entender. Not bad for my first party, huh? Couldn't have been better. It ain't over yet. Boys! Mas e aí, gostou da minha explicação? Achou que eu viajei? Ou você tem alguma coisa a acrescentar? Deixa aqui nos comentários, eu posso fazer uma parte 2, parte 3, conversando sobre esse assunto. O filme pra mim é sensacional e tem muito pano pra manga. Sem falar que eu posso falar também dos outros filmes, Gasparzinho, como tudo começou, Gasparzinho e o Andy, as animações, dá pra falar muita coisa. Bom, essas são as minhas teorias, foi isso que eu consegui perceber do filme. Agora tá com você. Mas e aí, acha que eu viajei ou tá tudo certo? Bom, agradeço desde já a sua audiência, esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!